Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de energias feminina e masculina. Lembrando que todos nós temos esses dois tipos diferentes de energia, independente do sexo biológico, independente da identidade de gênero e independente da orientação sexual da pessoa. Todos têm esses dois tipos, feminino e masculino, de energia. Então, uma pessoa heterossexual, uma pessoa LGBTQIA+, terão esses dois tipos de energia, que são diferentes, mas se complementam e se equilibram entre si. E na filosofia chinesa, eles dão um nome para essas energias de Yin e Yang. Eu deixei até uma colinha aqui para ficar mais fácil, olha. Aqui se refere ao Yin, que é a parte feminina dentro do universo masculino. E aqui o Yang, que é a parte masculina dentro do universo feminino. Cada filosofia dá um nome para essas energias. Por exemplo, o Jung as chamou de ânima e ânimos, sendo que ânima seria referente à energia feminina dentro do universo da personalidade masculina, e ânimos se referindo à parte da energia masculina no universo da personalidade feminina. Então, independente dos nomes que dão a essas energias feminina e masculina, todos nós temos essas duas energias diferentes, sendo que uma é predominante e a outra é secundária. Só que elas têm que estar alinhadas para que haja um equilíbrio. Imaginem uma gangorra. Se não houver equilíbrio, uma gangorra fica assim ou fica assim. Para que ela esteja em equilíbrio, é preciso duas energias em lados opostos na mesma intensidade, para que fique em equilíbrio. Porque senão há o desequilíbrio. E quando há esse desequilíbrio, existe um prejuízo nos relacionamentos afetivos, profissionais, familiares, porque fica uma energia sobreposta e dominando a outra. Por exemplo, uma pessoa que tem uma energia feminina predominando sobre a masculina, ela pode se tornar uma pessoa muito maternal, muito sensível, muito receptiva, muito submissa. E por outro lado, uma pessoa que tenha uma energia masculina se sobrepondo em desequilíbrio muito forte, ela pode se tornar agressiva, impaciente, ansiosa. Por quê? A energia feminina, ela se refere mais ao lado receptivo, cooperativo, intuitivo, afetivo. Então, ela se refere mais à paciência, ao carinho, ao afeto. Enquanto que a energia masculina, ela se relaciona mais com o racional, com o objetivo, o foco, produção, liderança, competição, razão. Então, na história mundial, a energia masculina sempre prevaleceu e sempre foi valorizada por causa das guerras, das conquistas e das competições. E hoje em dia,
ainda existe essa crença inconsciente que a energia masculina é superior, porque a energia masculina está ligada à evolução humana, a crença que é preciso competição, poder, determinação, coragem, para que haja a evolução humana. Mas aí eu te pergunto, o que seria da evolução humana sem a intuição, sem o acolhimento, sem a afetividade, que são todas energias femininas opostas, mas que se interligam com as masculinas. Eu vou dar um exemplo como que isso pode prejudicar a vida de uma pessoa. Como que a pessoa nem percebe que ela está em desequilíbrio energético. Por exemplo, hoje em dia, uma mulher que é mãe e que trabalha, e ela desenvolve tanto aquele lado competitivo, racional, que inconscientemente ela esquece daquele lado maternal, ela esquece de olhar o caderno da escola do filho, ela esquece de ler uma historinha à noite para o filho, porque ela está só focada no trabalho, na competição, na liderança, nas características de energia masculina. E aí o relacionamento familiar é prejudicado. Outro exemplo são pessoas que reprimem, por exemplo, um lado feminino dentro de si. Uma pessoa que diz, eu não posso chorar, não cabe a mim, eu sou machão, eu sou agressivo, eu sou competitivo. Por exemplo, um atleta que acredite inconscientemente que não pode chorar, não pode ter afetividade, porque isso não cabe a ele, que ele tem que ser corajoso, competitivo, agressivo para vencer as competições. Só que quando ele vence uma competição, um jogo de futebol ou uma luta de boxe, ele chora compulsivamente. Por quê? Porque aquilo que ele reprimiu aflorou como uma catarse intenso, porque tudo que é reprimido, quando sai muito intenso. Se ele não tivesse aquele lado feminino reprimido, ele poderia chorar, mas não compulsivamente. Poderia chorar de uma forma mais branda, porque estaria em equilíbrio, né? Então, para que a pessoa evolua e tenha relacionamentos saudáveis na família, na escola, no trabalho, no amor, é preciso que esses dois lados, essas duas metades, estejam interligadas e em equilíbrio. Para quê? Para que a pessoa não projete nos outros aquilo que ela reprime. Por exemplo, uma pessoa que reprime aquele lado mais amoroso, mais afetivo, e que é todo machão, todo razão, todo competição, ele vai atrair para si relacionamentos submissos, relacionamentos de pessoas mais fracas, mais dependentes. E aí, esse relacionamento não vai ser um relacionamento real, porque ele não está se relacionando com a pessoa, ele está se relacionando com aquilo que ele busca na pessoa, porque ele não encontra em si mesmo, porque ele reprime. Então, não tem como dar certo quando a pessoa busca no outro aquilo que já está dentro dele, mas que ele não aceita e ele reprime. Então, isso se torna um círculo vicioso, onde a pessoa perde oportunidades de constituir relacionamentos saudáveis, seja no trabalho, na família, com amigos
ou no relacionamento amoroso. Então, tudo é o equilíbrio. As energias têm que ser valorizadas e têm que ser equilibradas. Uma mulher, ela pode ser forte o suficiente para trocar um pneu de carro e ser sensível também para receber flores. Um cara, ele pode ser sensível para chorar e pode ser um cara racional nos negócios. Então, tem que se deixar aflorar as energias reprimidas, tem que se permitir vivenciar as energias para que a pessoa desenvolva relacionamentos saudáveis e não precise buscar no outro aquilo que ela não aceita em si mesma por causa de crenças inconscientes limitantes. E se vocês gostaram dessa reflexão, não esqueçam de deixar seu like, não esqueçam de se inscreverem no canal e de tocarem o sino para receberem as notificações. Eu vou deixar um link também com meus livros na Amazon para que vocês possam conhecê-los. Tem na versão em português e inglês. Muito obrigada, gente. Se cuidem e eu encontro vocês na próxima semana com um novo tema. Beijão. Tchau.